Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, nessa quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Nós informamos ontem à noite no News o anúncio da contratação do atacante Pedro Raul, que o Vasco deve fazer amanhã. Amanhã o jogador deve ser apresentado no CT Moacir Barbosa, ao lado do outro jogador que está chegando, esse mais para a composição de elenco, o volante Patrick de Luca, que está vindo do Sport Clube Bahia. Mas eu queria falar do Pedro Raul, que é um jogador que por pouco não esteve no Vasco nesse ano de 22. Se tivesse 200 mil dólares, o Vasco conseguiria contratar o Pedro Raul e ele teria jogado. Mas para ele foi até bom. Ele foi para o Goiás, se projetou, fez um ótimo campeonato brasileiro, foi vice-artilheiro do campeonato nacional com 19 gols, apenas atrás de um jogador que saiu do Vasco, Germancano, bem ou mal, se a gente for colocar. O Vasco tem, nos últimos 4 anos, vai ter, durante 3 anos, jogadores artilheiros top no futebol brasileiro. Germancano durante 2 temporadas, 20 e 21. Em 22, nosso centroavante foi o Raniel, que apesar de todas as críticas foi muito importante em momentos cruciais, foi muito crucificado, principalmente por aquele jogo do Londrina, que ele teve a chance de fazer o gol e preferiu dar uma cavadinha, mas também tem que se lembrar da importância dele no jogo em Recife, quando ele faz o gol de pênalti, aquele jogo foi muito, muito importante. Mas o Pedro Raul se valoriza e isso até dificulta uma negociação, porque claro, o Caxias Rei Sol tinha um diamante escondido, não imaginou que o jogador fosse dar esse caldo todo, investiu no atleta, o emprestou para o futebol brasileiro e agora fez jogo muito duro, demorou demais a liberar. O Vasco fez a contratação de um jogador que eu acho muito interessante. Acho que é um jogador que vai ajudar demais, porque o futebol ele preza 2 máximas, na minha opinião. Você precisa, para fazer um grande time, ter um grande centroavante e um grande goleiro. São 2 posições que dão campeonato a um time. Um time que tem um grande goleiro, mas não tem um grande centroavante, tem chance até de chegar. Um time que tem um grande centroavante, mas tem um goleiro ruim, dificilmente vai chegar. Então são 2 posições que eu acho que o investimento vale muito a pena. E eu entendo haver essa obsessão pela contratação do Pedro Raul e também do Kehler, que é um goleiro de muito boa qualidade, jovem como o Pedro Raul, também tem 26 anos de idade. Aliás, os nomes dos goleiros cogitados são muito bons. Se não vier o Kehler, o Marcelo Groi também é um grande goleiro. O Ivan, goleiro da Ponte, é muito bom. O Léo Jardim é goleiro de campeonatos europeus, de Portugal, de França, é um excelente goleiro. Os nomes são muito bons, mas o Vasco precisa fazer um investimento. Goleiro é uma posição que o Vasco tem sofrido demais nesses últimos anos. Esse ano nós tivemos o Thiago Rodrigues, que fez um campeonato nota 7, 8, talvez um pouco menos, nota 7, momentos importantes ele foi fundamental, como no primeiro turno. No segundo turno oscilou demais junto com a equipe, mas não tivemos um goleiro consistente. 2021 foi uma tragédia, a gente teve o Vanderlei jogando o Campeonato Brasileiro, que realmente é de doer. A gente teve o Lucão também, que foi muito mal em 2020 e foi responsável direto por aquela derrota para o Defensa e Justiça. Tivemos muitas deficiências. O próprio Fernando Miguel, que vinha bem em 2018, 19, 20, não foi bem. Então é importante que o Vasco, tendo condição, invista num grande goleiro. Mas acho que o Pedro Raul é um jogador que chega com uma cara boa para o Vasco. Acho interessante que o Vasco faça esse investimento num jogador que precisa ter um entorno, precisa ter alguém ali do lado, alguém que possa dar a ele condição de render, porque não adianta só ter um grande centroavante. Tá aí o Germancano, que foi artilheiro do Vasco em 20, 21, e o Vasco foi uma draga em 20 e 21, caiu em 20 e não subiu em 21, mesmo tendo um super artilheiro. Então você precisa fazer um time competitivo, alguém que jogue ao lado dele. No Goiás era um time bom, não era um time massa, mas era um time bom, que tinha boas peças, jogadores de velocidade lá de campo, você tinha jogadores de meio de campo que também se aproximavam, tinha um bom goleiro, que era o Tadeu, enfim, era um time bom, não era um time massa, como eu disse, mas era um time bom, que dava ao Pedro Raul condição, bem treinado, bem esquematizado. E o Pedro Raul não é um jogador somente de área, um jogador que fica preso lá dentro, que fica amarrado dentro da área, aquele jogador que, porque é alto, já se coloca logo a pecha de que ele é ruim de bola.
Não, ele sabe jogar futebol. Pedro Raul me lembra muito Louco Abreu jogando, que era um jogador que sabia sair jogando de trás, vinha atrás, fazer o pivô, fazia giro e era muito bom na área também. Artilheiro, fazia gols. Acho que o Pedro Raul tem um pouco dessa característica, mais jovem, tem 26 anos de idade. É um jogador que tem objetivos, que tem vontades, quer jogar numa seleção brasileira e acho que é bastante razoável, ainda mais jogando num clube como o Vasco. Ele teve propostas, inclusive de fora, dos Estados Unidos, do México, e preferiu ficar aqui porque quer jogar aqui. Que era a intenção dele de poder jogar aqui e jogar num clube de projeção. O Vasco voltando à Série A com uma estrutura um pouco melhor. Sinceramente, acho que é um jogador que fez uma escolha certa, porque vai jogar num clube que, se der a condição a ele de trabalho, fizer um time competitivo, tá todo mundo esperando isso, o Pedro Raul pode sim sonhar, ainda mais porque a seleção vai mudar muito, é um novo ciclo, tem o próprio Pedro, jogador do rival Flamengo, que é um jogador que está aí na bica para ser o centroavante para frente, junto com o Richarlison, enfim, existem jovens, mas acho que o Pedro Raul é um jogador muito interessante, que se fizer no Vasco o que fez no Goiás esse ano, tem condição, inclusive, de já ser lembrado. Ele, inclusive, estava na lista dos 50 que foram colocados para a Copa do Mundo. Então, já tem aí um indício de ser um jogador muito interessante, um jogador que vai ajudar. Vamos esperar o que o Vasco vai apresentar. É pouco, é claro que é pouco. Há uma promessa até o final do ano das coisas serem apresentadas, para que em janeiro aí sim se inicie uma pré-temporada. O Vasco precisa aí pelo menos, na minha conta, entre 15 e 20 jogadores. Não vão ser contratados todos agora, já foi dada a dica, é até abril. Muita coisa vai acontecer, muito jogador que hoje está difícil, talvez dê para assinar um pré-contrato, ou então o clube veja que não tem negócio, vai procurar o Vasco. Enfim, o Vasco está buscando. Tem jogadores aí para posições que são nevrálgicas, por exemplo, o Vasco não tem lateral direito, o Vasco precisa de mais zagueiros, precisa, com a ausência do Júnior Urso, que acabou não ficando, talvez de mais um volante, para o estadual não se sabe, talvez até se teste algum menino, mas é claro que vai se precisar de mais rodagem nessa posição. Acho que a meia é uma posição fundamental, precisa se ter, porque o Nenê é apenas realmente para ficar aqui 4 meses e passar numa postura que eu até entendo. Acho que o Nenê é um jogador que fica nesses 4 meses para fazer essa transição. É uma posição difícil, porque se ele fosse mandado embora, talvez houvesse uma crítica de que não deram essa valorização a ele, mas aí ele fica 4 meses também, a crítica, enfim. Mas é isso, o gestor tem que fazer dentro daquilo que ele acha razoável. Alguém viu que o Nenê ficando até o final do Campeonato Carioca seria razoável. Eu discordo, eu acho que o Nenê deu nele no Vasco. Eu acho que até pediram uma renovação de contrato do Nenê. Faz um jogo para ele, faz um jogo especial, monta um jogo especial e aí se despede dele no Vasco. Agora, 4 meses de contrato, pagar ainda, eu acho que é desperdício, por mais que a gente tenha que ter enorme gratidão pelo Nenê. Ele foi importante nesse ano no Vasco, jogou muito. Ano passado, quando chegou do Fluminense, também jogou muito, mas esse ano ele foi muito bem. Foi artilheiro do Vasco, líder em assistências. Foi um cara que fez o gol da classificação lá em Itu, teve peito, bateu lá o pênalti. É verdade que o Raniel também vinha tendo peito. Mas, enfim, é preciso montar um entorno. Jogadores de velocidade, talvez o Barbieri experimente aí o Figueiredo, experimente o Peck, faça esses experimentos. E o Campeonato Carioca está aí para isso mesmo, a pré-temporada, os jogos nos Estados Unidos. Vamos ver. Mas sobre o Pedro Raul, eu acho que é uma boa contratação. O Patrick de Luca não conheço, tenho informações, é um jogador que é criticado por muitos torcedores do Bahia por conta de um lance contra o Londrina, mas muitos que eu ouvi, pessoas que trabalham no dia a dia do Bahia, dizem que é um excelente jogador. No Rio Grande do Sul também tive informações, o Mano Menezes queria demais esse jogador, queria contratá-lo, porque o lançou no Bahia, é um jogador que o Mano Menezes tinha muito interesse, mas se ele vem para o Vasco, vamos esperar. Não posso tecer nenhum comentário, porque realmente nunca o vi jogando, apesar dele ter jogado contra o Vasco, mas não me recordo do jogo dele. Mas o Pedro Raul, sim, eu acho que é uma excelente contratação, é pouco. Ainda precisa de mais coisa precisa ser vista, e eu acho que quem está lá dentro do Vasco sabe muito bem que há essa necessidade. Mas o Pedro Raul é um nome muito interessante, é um nome muito bom e que com certeza vai ajudar muito ao Vasco. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha e à noite eu estou no canal Atenção Vascaínos com o News. Qualquer informação eu trago aqui na sequência do canal AV+, com um boletim rápido que a gente traz sempre aqui no canal 2 da plataforma. Grande abraço, bom dia.